Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Carla Carolina e hoje nós vamos conversar sobre custo de importação, considerando o valor da mercadoria, o frete e o seguro internacional. Vamos calcular também os impostos e chegar no custo total da nossa importação. Ao final, nós também vamos fazer um custo unitário da mercadoria, considerando que essa mercadoria que está sendo importada, ela será revendida aqui no mercado nacional. Então, nós vamos considerar os custos com embalagem e com transporte no mercado nacional. Bom, pessoal, e para fazer este cálculo, nós vamos utilizar esta tabela que eu elaborei no Excel. Ela contém todos os itens que nós vamos calcular e ao final da tabela existe um formulário com todos os impostos, como se calcula cada um deles, porque alguns têm a sua especificidade no momento de calcular, tudo bem? Então vocês poderão utilizar essa tabela e o formulário que será disponibilizado para vocês. Então vamos iniciar o nosso cálculo. A primeira coisa que nós temos que ter é o valor da nossa mercadoria, que geralmente estará em dólar, que é a moeda mais utilizada no comércio internacional. Mas se a moeda que você estiver utilizando na sua compra for outra diferente do dólar, basta adaptar aqui a tabela, tudo bem? Vamos considerar que o valor dessa mercadoria seja de 385.825 dólares, uma importação bastante alta, bastante cara. E que o valor do nosso câmbio seja, por exemplo, de R$ 3,76, a cotação do dólar. Para encontrar o valor da mercadoria em reais, nós vamos colocar uma fórmula bastante simples, sempre iniciando com o sinal de igual. Selecione a cédula com o valor da mercadoria em dólares e multiplique pela cédula que tem o valor do dólar. E clica no Enter. Nós teremos o valor da nossa mercadoria em reais. Agora vamos para o frete, que também geralmente é dado em dólar. Então vamos considerar, por exemplo, um frete no valor de 2.850 dólares. O valor do câmbio, R$ 3,76. E o valor do frete, para encontrá-lo em reais, nós vamos seguir o mesmo raciocínio que nós utilizamos anteriormente. O sinal de igual, selecione a cédula com o valor do frete em dólares e multiplique pelo valor do câmbio. Clica no Enter e nós teremos o valor do nosso frete em reais. E agora vamos calcular o valor do seguro. Eu coloquei o seguro aqui em percentual. Por quê? No comércio internacional, é muito comum que o seguro seja cobrado sobre o valor do frete e não o valor do seguro fechado, por exemplo, um seguro de 2.000 dólares ou de 1.500 dólares. Geralmente o valor desse seguro é um percentual sobre o frete, por isso eu coloquei aqui os 2%. Mas caso a empresa que você esteja trabalhando utilize um valor fechado de seguro e não percentual, basta também você fazer a adaptação aqui nessa tabela. Então agora vamos colocar aqui nesta cédula o valor do nosso frete, porque será sobre ele que vai incidir esses 2%. Então vamos colocar o sinal de igual e selecionar o valor do nosso frete em reais que nós já calculamos aqui acima. Clica no Enter e nós já teremos aqui o valor do nosso frete. E para chegar ao valor do seguro, nós vamos utilizar uma fórmula bastante simples, sempre iniciando com o sinal de igual. Seleciona o valor do frete, que será sobre ele que nós vamos calcular os 2%, e vamos multiplicar pelo decimal desses 2%, que é 0,02. Clica no Enter e nós teremos o valor do nosso seguro. E agora nós vamos calcular o que nós chamamos de valor CIF no comércio internacional, que é o quê? O valor da nossa mercadoria, mais o valor do seguro e do frete que nós estamos pagando dessa mercadoria, que é o chamado valor CIF. Então vamos novamente iniciar com o sinal de igual, seleciona a cédula com o valor da mercadoria em reais, mais o valor do frete em reais, mais o valor do seguro em reais, e clica no Enter. Eu deixei aqui esse valor taxado em amarelo porque ele é muito importante, pois será sobre ele que nós vamos calcular esses impostos aqui abaixo.
Então vamos iniciar agora o cálculo dos nossos impostos. Eu coloquei aqui na tabela os percentuais desses impostos, porém é importante vocês lembrarem que esses percentuais eles são de uma NCM específica, ou seja, de um produto específico. Então é importante vocês fazerem a correta classificação do produto de vocês na NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, para vocês conseguirem chegar nos impostos corretos, no valor desses impostos corretos, para não utilizarem um percentual equivocado. Vamos começar os cálculos. O imposto de importação, ele será calculado diretamente sobre o valor CIF da nossa mercadoria. Então vamos colocar aqui na cédula o igual, vamos selecionar a cédula com o valor CIF e vamos multiplicar pelo decimal do nosso imposto de importação, que no caso é 18%, então vamos multiplicar por 0,18 e clica no Enter. O IPI, ele já tem um cálculo um pouco diferente. Ele não é o imposto cobrado diretamente sobre o valor CIF. Como nós podemos ver aqui no nosso formulário, o IPI ele pede a soma do valor CIF com o valor do imposto de importação, para depois multiplicar pela alíquota do IPI. Então vamos lá para a nossa cédula fazer este cálculo. Sempre começando com o sinal de igual, vamos então abrir um parênteses e selecionar o valor CIF mais o valor do imposto de importação. Vamos fechar esse parênteses e multiplicar pela alíquota do IPI, que é 0,05, e clicar no Enter. PIS e COFINS é a mesma lógica do imposto de importação. Igual, seleciona o valor CIF e multiplica pela alíquota, 0,0352. E o COFINS, a mesma coisa. Valor CIF vezes a alíquota, 17,48. E clica no Enter. Agora nós já temos 4 dos 5 impostos que nós teremos na nossa importação. O ICMS ele vai ser calculado depois, por quê? A fórmula do ICMS, vamos aqui para o nosso formulário, ela exige a soma do valor CIF, mais o imposto de importação, mais IPI, mais PIS, mais COFINS, mais as despesas aduaneiras. Então nós temos que primeiro somar as despesas aduaneiras para depois calcular o nosso ICMS. Então vamos retornar para a nossa tabela. Eu coloquei duas despesas aduaneiras, que são as duas principais cobradas dos importadores brasileiros, que é a taxa Siscomex e o AFRMM, que é o adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Esse AFRMM ele só é cobrado sobre as importações que vêm em modal marítimo. Então, se a sua importação vier por um modal diferente do marítimo, você não vai ter que pagar essa taxa do AFRMM, tudo bem? Mas eu coloquei ela aqui porque a maioria das importações brasileiras vem pelo modal marítimo. Caso a sua importação tenha mais alguma despesa aduaneira, basta você somar aqui para chegar ao total e incluir no ICMS. Então vamos colocar aqui a taxa Siscomex, ela está em R$ 214,50. Lembrando que essa taxa pode sofrer alteração, é sempre importante consultar a Receita Federal. E o AFRMM é 25% sobre o valor do frete. Então nós vamos colocar aqui o igual, vamos selecionar o valor do nosso frete em reais, que nós já calculamos aqui em cima. E agora vamos multiplicar pela alíquota, que é 25%, então será 0,25 e clica no Enter. Nós teremos já os dois valores das nossas despesas aduaneiras e agora já podemos calcular o nosso ICMS. Bom, pessoal, o cálculo do ICMS ele é um pouquinho diferente dos outros impostos. Se vocês tiverem dúvida, não deixe de consultar o formulário que tem aqui embaixo dizendo todos os itens que devem ser colocados para chegar ao valor do ICMS, tudo bem? Então vamos iniciar este cálculo. Sinal de igual,
Vamos abrir parênteses e selecionar o primeiro item, que é o valor CIF da mercadoria, e somar com todos os impostos. Imposto de importação, mais o IPI, mais PIS, mais COFINS, mais as despesas aduaneiras. Vamos fechar esse parênteses. Agora vamos dividir, abre parênteses novamente, por 1 menos a alíquota do ICMS, que é 18%. Então, será 1 menos 0,18. Fecha parênteses e vamos multiplicar pela alíquota do ICMS, que é 18%. Então, novamente, 0,18. Clica no Enter e nós teremos o valor do nosso ICMS. E agora vamos calcular o total de tributos. Esse valor, geralmente, ele é muito importante para a área financeira da empresa. Coloca o sinal de igual e vamos selecionar todos os tributos que nós calculamos até o momento. Imposto de importação, mais IPI, mais PIS, mais COFINS, mais o ICMS. Não esqueçam de colocar o ICMS, ele está aqui um pouquinho longe dos outros, mas é muito importante colocar. Clica no Enter e nós teremos o total dos nossos tributos e podemos chegar finalmente ao valor total da nossa importação. Coloca o sinal de igual. O que nós vamos colocar no total para chegar no total da nossa importação? O valor CIF da mercadoria, mais o total de tributos que nós pagamos, mais as despesas aduaneiras. Afinal, nós fizemos o pagamento desses valores, então tem que ser colocado para calcular o total da nossa importação. E clica no Enter, nós teremos aqui o valor já em reais do quanto custou esta importação. Agora, vamos para a segunda parte, que é aquela parte que eu comentei com vocês, que nós vamos considerar que essa mercadoria está sendo comprada para ser revendida no mercado nacional. Ou seja, ela não sofrerá nenhuma alteração, não vai passar, por exemplo, por nenhum processo industrial, ela simplesmente chegará no porto ou aeroporto e será colocada em embalagens unitárias, porque, via de regra, essas mercadorias elas vêm em caixas grandes e para serem revendidas aqui no Brasil, elas têm que ser colocadas em suas embalagens unitárias. Então, nós teremos aqui o custo com a embalagem e com o transporte, porque essa mercadoria ela chegou no porto, ela tem que sair do porto e chegar até a sua empresa. Então, nós temos que considerar este custo também. Vamos começar os nossos cálculos. O valor total da importação em reais. Nós acabamos de calcular aqui em cima. Então, coloca o igual e seleciona esta cédula e clica no Enter. A quantidade comprada. Vamos considerar que essa importação ela seja de 100 mil itens. E o valor unitário de cada item. Então, basta a gente dividir o valor que a gente pagou no total dessa importação, dividindo pela quantidade comprada, que nós teremos o custo unitário desses itens. Então, igual o valor da importação dividido pela quantidade que foi comprada. E clica no Enter. Então, nós temos um custo unitário de R$ 25,86. Isso somente até o porto. Agora, vamos colocar o custo com embalagem e com o transporte. Vamos considerar que a nossa embalagem custou 200 mil. Toda a embalagem para essas 100 mil mercadorias. Então, nós pagamos 200 mil no total. A quantidade comprada foram 100 mil, como eu já disse anteriormente. Então, o custo unitário da embalagem, basta nós dividirmos o total que nós pagamos pela quantidade que nós compramos. Nós temos, então, um custo unitário de R$ 2,00 por embalagem. Agora, nós já podemos calcular o custo que nós temos até aqui para essa mercadoria, que seria o custo da importação mais o custo com a embalagem. Então, vamos colocar aqui igual
seleciona a cédula do valor do item importado, ou seja, do custo unitário, e vamos somar com o custo unitário da embalagem. E clica no Enter. Agora, a quantidade transportada. Quantas unidades de mercadoria o transportador vai conseguir colocar no caminhão para levar até a sua empresa? Vamos supor que ele consiga transportar 10.000 itens por viagem. Quantas unidades nós compramos? 100.000. Então, nós vamos descobrir agora a quantidade de viagens necessárias. Coloco o sinal de igual e vamos dividir o total que nós compramos pela quantidade que o transportador consegue levar do porto até a sua empresa por viagem. Então, nós descobrimos que nós precisaremos de 10 viagens para conseguir transportar toda essa mercadoria. Então, nós vamos poder colocar agora o custo total com o transporte. Vamos considerar que esse transportador cobre por viagem R$2.000. Então, vamos colocar aqui igual R$2.000 vezes a quantidade de viagens necessárias. Nós teremos um custo total com transporte de R$20.000. E para chegarmos ao custo unitário com o transporte, nós vamos dividir esse valor total do nosso transporte, considerando já as 10 viagens, vamos dividir pela quantidade que nós importamos, 100.000 unidades. Clica no Enter, nós teremos um custo unitário com transporte de 20 centavos. E poderemos chegar ao custo unitário da mercadoria. Coloca o sinal de igual, vamos selecionar o custo para importar essa mercadoria. Soma com o custo de embalagem dessa mercadoria e soma também com o custo de transporte desta mercadoria. Clica no Enter e nós chegaremos ao custo unitário, ou seja, o valor mínimo pelo qual você deve revender essa mercadoria para pagar tudo que você gastou. E aqui, é claro, todos devem considerar a margem de lucro para poder chegar ao valor pelo qual essa mercadoria será efetivamente revendida aqui no país. Bom, pessoal, este é o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas de faculdade, do curso, para que eles também consigam simular a sua importação. Mesmo que vocês não estejam efetivamente importando, é sempre bom fazer essa simulação para vocês já terem uma noção de quanto custa uma mercadoria para ela ser importada, quais são os itens que devem ser considerados e para vocês também conseguirem fixar qual é a lógica para a conversão de dólar para reais e também de divisão de todos esses valores que nós tivemos que fazer até chegar ao custo unitário dessa mercadoria. Não esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Até a próxima, tchau, tchau!